dele. Que o Senhor venha falar, ó Pai, através dele aos nossos corações. Pai, que cada coração aqui, Senhor, seja coração, ó Pai, fértil, seja como uma terra fértil, Pai. Senhor, que cada coração esteja aberto para receber essa semente que vai ser lançada nesta noite, ó Pai. Te louvamos e te bendizemos, ó Pai, pelo que o Senhor vai fazer aqui neste lugar. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do pastor Ronaldo, ó Pai. Usa ele, Senhor, com poder e autoridade nesta hora. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Sente-se, fica à vontade. Deus é bom, né? Graça e paz ao coração de vocês. Sejam todos bem-vindos. Todos vocês também que estão acompanhando pelo Instagram do Centro de Excelência Missionária, sejam todos bem-vindos. Eu vou compartilhar com vocês alguns valores bíblicos a respeito do que Deus desenhou, que a Bíblia ensina a respeito dos valores, né, do homem, dentro do que é o propósito de Deus. Lógico, eu vou levar em conta alguns entendimentos, mas o padrão da nossa conversa vai ser bíblico. Então, eu vou usar um pouco conteúdo do meu livro, né? Eu sou autor desse livro, As 7 Heranças de Deus, e um pouco do que eu vou falar aqui está aqui, baseado nos estudos bíblicos. Então, se você tem a tua Bíblia, você que trouxe, eu vou falar sobre dois personagens. O primeiro personagem vai ser Moisés, e o segundo personagem vai ser o sacerdote Eli, ambos do Antigo Testamento. Pode abaixar um pouquinho aí, eu já vou dar uns exemplos. Vou abaixar. E nós vamos caminhar dentro desses valores. E, por favor, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, e eu amo, abra o seu coração, pode ser o coração que você vai ver e você vai ouvir. Pode abaixar a mão um pouquinho aí, que eu já vou aumentar aqui. Então, para você que está aí, pega a sua Bíblia e abra lá no livro do Êxodo. Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 4. Livro do Êxodo, capítulo 4. Então, veja bem, pode abaixar, abaixa lá. Existe hoje, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele estabeleceu alguns valores. São valores que nós conhecemos como valores imutáveis. Não interessa se você acredita, não importa se você conhece a totalidade, se você é crente, católico, ateu, desviado, corintiano, não importa. Isso não muda. Existem alguns valores que Deus estabeleceu que jamais serão mudados. Não tem, não há nada que faça isso ser alterado. Em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Então, o que eu vou colocar aqui para vocês, parte desses valores da pessoa de Deus. Então, Deus, Ele é esse esteio de justiça, de graça, de misericórdia. Deus, Ele é essa pessoa aonde Ele passa a ser a referência de tudo. Todas as ciências que vocês conhecem, todas as áreas que vocês discernem, tudo que é conhecido à mente humana desde os primórdios da história, parte dele. Ele é esse referencial. A
cultura já tentou ignorá-lo, a ciência já tentou assim descartá-lo, alguns filósofos ateus já tentaram assim descredibilizá-lo, mas se tem algo que ainda mantém um equilíbrio sobre tudo, é Deus. Ele foi revelado na pessoa de Jesus, né? Ele tabernacula, ele mora dentro de nós através da pessoa do Espírito, e ele também estabeleceu o homem, o sexo masculino, o homem, algumas responsabilidades, alguns valores que, por mais que você negligencie, por mais que você feche os olhos para isso, esses valores, eles vão ou nos matar, ou nos abençoar, ou esses valores vão nos promover, ou eles irão nos reter. Então, o homem, assim, Deus estabeleceu algumas fases, né? Algumas fases, e essas fases eu coloco da seguinte maneira. Então, eu tenho a fase da solteirice, né? Entende-se que a pessoa solteira é aquela que não está casada, tá? Solteiro. Depois vem a fase do casamento. Eu não vou falar assim de certa forma do casamento, porque tem muita gente de envergadura, tem gente que dá conta piada sobre o casamento. Não é essa a ideia. A minha vertente é arrumar casamento estragado. Então, quanto mais estragado tiver seu casamento, pode me procurar que a gente dá um jeito. Agora, estabelecer esses pontos assim sobre o casamento não é o que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou pegar o processo da figura masculina, o papel do homem, a responsabilidade atribuída ao homem, o conceito do homem entender o seu papel na dinâmica, né, da vida, e qual é a responsabilidade que Deus estabeleceu para ele. Essa é a ideia, tá? Então, no casamento, eu entendo que, pastor, eu ainda sou solteiro, então isso aqui vai servir para você também. Então, no casamento, Deus estabeleceu sobre o homem 7 princípios. Isso está aqui no livro, está aqui. 7 princípios. Então, o homem, e assim, quando eu falo homem, eu estou falando de hombridade, caráter, postura, né? Porque macho está cheio aí, né? Para ser macho não precisa ser inteligente, não precisa, né? Qualquer idiota passa a ser macho. Mas homem de hombridade, de caráter, de postura, é esse personagem, é essa pessoa bíblica que eu estou desenhando. Então, Deus estabeleceu sobre a figura masculina 7 princípios, 7 valores, 7 conceitos, coloque o nome que você quiser. Então, são eles. O homem vai estabelecer um relacionamento equilibrado, parte dele. A sua esposa é o que você faz dela. Compreendeu? Não adianta reclamar, porque a minha mulher é isso. Não, ela é o resultado do seu cultivo e do seu guardar. Lembra do Éden? Cultive e guarde. Quando Deus falou para Adão, cultive e guarde, é tudo, não é só o jardim. Compreendeu? Porque quando Deus tira a Bíblia, assim, quando um homem acha uma esposa, achou um presente de Deus. Então ele está te dando a filha dele. A sua esposa é filha de Deus, é o presente dele para você. Os primeiros presentes quem dá no seu casamento, bonitão, não é o seu padrinho, não é seu pai, é Deus. Ele dá a honra da mulher, ele dá a intimidade da mulher para você. É Deus. Então a sua esposa, ela é o resultado do seu estilo de vida, do seu cuidado, do seu cultivar. Sua esposa, os seus filhos e a sua casa é o resultado daquilo que você é interno. Não adianta querer cobrar da sua mulher que ela seja justa. Provérbios 14:1, né, sábia, perdão. A minha mulher tem que ser sábia. Se você é um canalha, injusto,
A justiça e a sabedoria, a Bíblia diz que quando ela encontra no trono, eles se beijam. Beijo fala de intimidade. Então não queira cobrar da sua mulher que ela seja sábia, se você é um idiota, um injusto, um canalha, um carnal. Compreendeu? Esquece isso aí, essa conta nunca vai fechar. Então ele estabelece sobre o homem um relacionamento equilibrado. Ele estabelece sobre o homem a fidelidade da aliança. Ele estabelece sobre o homem o início de um novo ciclo. Então, você casa um ciclo, você vira esposo, você deixa de ser menino, passa a ser homem. Apesar que tem muito homem casado que brinca de casinha. Não, mas você passa de ser menino, você passa a ser homem. Deixará pai e mãe e se unirá à sua família. Isso é homem, assumir. Quando você vem os filhos, mais um novo ciclo. Agora, além de você ser esposo, você é pai. E alguns aqui entendem que vão assumir ministério. Você passa a viver um novo ciclo. Então entra esses conceitos de ciclo. O homem é atribuído sobre ele o conceito, o princípio da responsabilidade. É nisso que eu vou ater. O homem está atribuído sobre ele o conceito de bênção e maldição. O homem está atribuído sobre ele o conceito de autoridade. Não confunda autoridade com autoritarismo. A autoridade não é no volume, na voz, nem na força do seu braço. A autoridade é pela postura do seu caráter. Os seus filhos não têm que ter medo de você, eles têm que respeitar e honrá-lo. Quando um filho tem medo do pai, é porque esse pai está fazendo alguma coisa errada. Filhos não têm que ter medo dos pais. Filhos têm que ter honra aos pais. Eles têm que amar tanto aos pais que eles honram os pais. Entre fazer a escolha de transar com a namoradinha e honrar o pai, ele ama tanto o pai dele, porque o pai dele tem uma figura de autoridade respeitosa, honrada, que ele disse: eu vou honrar o meu pai. E está sobre o homem o conceito de desenvolver a diferença entre trabalho e emprego. Mas isso eu não vou falar aqui que não tenho tempo. Mas eu quero me ater ao conceito da responsabilidade. Então, vamos lá. Em Êxodo, capítulo 4, abriu aí na sua Bíblia, Êxodo capítulo 4. Você conhece a história? Foi quando Deus chamou Moisés para ir libertar o povo no Egito. Acontece que quando você dá uma passada de olhos, pastor Leves, nesse texto, a impressão que dá é que Deus chamou Moisés para ir libertar o povo do Egito. E não foi assim. Deus no capítulo 3 diz assim: Moisés, está aqui, capítulo 3 de Êxodo, verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, está aí na Bíblia, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento. É Deus falando com Moisés. Olha o verso 8. Por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra boa que manda leite e mel. Então Deus está dizendo assim: olha, Moisés, meu povo está sofrendo, eu desci e vou libertá-lo. Você quer ir comigo? Vamos junto? Entenda que se Deus, eu digo sim porque é assim, se Deus quisesse arrumar o mundo com um estralar de dedos, ele faria. Ele faria. Olha, como ele fez, haja luz, ele arrumaria. Mas acontece que Deus, na sua essência de pai, de amigo, de soberano, ele nos convida a fazer isso com ele. Eu quero fazer junto com você. E ele espera de nós que nós damos uma resposta a esse convite, dizendo: Deus, não faça isso sem mim, eu quero participar disso. A Bíblia diz que os anjos desejam fazer isso. E ele falou: não, quem vai fazer vai ser um homem, um ser humano que eu crio. Então, no campo da responsabilidade, Deus chamou Moisés e disse assim: olha, Moisés, vamos comigo. Só que do jeito que você está, não dá. Você está estragado.
Então, quando você olha uma linha do tempo, a vida de Moisés, você vai dividir a vida de Moisés em 3 partes. Então, 40, 40, 40. Ele morreu com 120 anos. Então, Moisés, atenção, Moisés cresceu ouvindo as histórias da sua mãe que o amamentou, lá nos salões do faraó, da sua irmã Miriam. Ele cresceu, e quem cuidou de Moisés, mesmo saindo do rio Nilo, foi Joquebede, a mãe dele. A Bíblia diz isso. Lembra dessa passagem? Que o rei determinou que todas as crianças, né, fossem jogadas no rio Nilo, e houve muita matança. Mas a Bíblia diz que havia 2 parteiras hebreias que eram muito espertas. Elas conseguiam dar um nó, né, dar um pelezinho ali no faraó, e escondia as crianças, e uma dessas crianças foi Moisés. Joquebede conseguiu guardar a criança por 3 meses, mas não teve mais conta. E aí, quando Joquebede fez um cestinho e colocou ele no rio Nilo, Deus decretou jejum no rio Nilo. Falou: hoje jacaré não come ninguém. Lembra disso? O cestinho, a arca, né, a arquinha a gente fala que a Bíblia fala de 3 arcas: a arca de Moisés, que é esse cestinho, a arca de Noé e a arca da aliança. Então, quando a arquinha de Moisés tocou o rio Nilo, Deus determinou: ora, jacarezada, hoje é jejum. Ninguém come nada. E assim foi. Vocês conhecem, a cestinha foi para lá na piscina da menina, né, da princesa. Ela tirou, Miriam era menina, ficou: não, eu conheço alguém que pode amamentar. Foi lá e chamou a mãe dele. Então, o salário maternidade nasceu aí. Lembra? Não tem licença maternidade? Nasceu aí. Joquebede foi para a casa do faraó, dava de comer, de mamar do menino, começou a cuidar do menino e foi contando para o menino as histórias do povo. Ele cresceu ouvindo isso, mas ele também cresceu numa cultura, né, de corrupção dos egípcios, aquela história toda. Então, os primeiros 40 anos de Moisés, ele no vigor da sua força, ele entendia que ele era responsável pela libertação dos hebreus. A história era essa. A história era essa. A ponto, né, de quando os 2 hebreus brigaram, o que ele foi fazer? Separar. Mas antes disso, a Bíblia conta que um soldado egípcio começou a bater no menino. E ele lembrando: não, eu vou ser o libertador de Israel. Não está errado, sabe o senso de justiça? A macheza, sabe os heróis? Chegou e matou o egípcio e enterrou. Então, a primeira lição que eu aprendo é que quando eu tenho uma responsabilidade e eu não entendo o valor dessa responsabilidade, eu vou matar alguém ou algo, e eu escondo isso. Então, muitos homens, e hoje nós estamos vivendo uma crise de homens. Gente, vou dizer uma coisa para vocês: eu viajo o país todo, e uma das maiores dificuldades que eu tenho encontrado nos últimos 10 anos para cá é achar homens responsáveis, maridos responsáveis, pais responsáveis, homens, sabe, camarada. Eu sou do tempo que meu pai fazia negócio no fio do bigode. Conceito de palavra, conceito de hombridade. Pagou, deve, está devendo, paga. Sabe, homens que, não estou falando nem de crente, eu estou falando de hombridade. Assim, de uns 10 anos para cá, eu rodo por tudo quanto é canto aí. O que você encontra? Você encontra homens irresponsáveis, pessoas assim, totalmente despreparadas, né? Homens que se entendam que eles têm uma autoridade que nunca lhes foi dada, homens que não compreendem o chamado de viver um processo correto, homens que entendem que eu sou responsável. Sabe aqueles caras que chegam em casa, o primeiro pedaço é meu, se eu sentar na mesa ninguém senta. Já viu isso?
onde já se viu, porque eu mando aqui. O cara chega, senta ali, cadê minha comida? Camarada que chega, eu trabalho a semana inteira, eu mereço. Rapaz, se você casou, você vai ter que aguentar a música, não tem conversa. Se você assim estabelecer um conceito de querer ser livre, liberdade tem custo. E o que é o conceito da liberdade? É você ser responsável, você ter habilidade para lidar com os problemas. Não quando chegar o problema na sua porta, você pegar, correr para o boteco e encher a cara de cachaça, sair dando chute em todo mundo, quebrando todo mundo, xingando todo mundo, batendo as portas, fazendo assassinar, mexeu comigo, vai mexer com o inferno. Pessoas, homens que você vê hoje que estão até liderando igrejas, doentes, infantis, irresponsáveis, meninos, moleques, confundindo o conceito de macho com homem. Então Moisés, ele entendeu isso, ele falou assim: não, eu vou ser o libertador, eu sou o cara. Foi lá, espancou o guarda e matou e escondeu. No outro dia, a Bíblia diz que ele viu os irmãos brigando e ele foi separar. E aí o que aconteceu? Nós vimos o que você fez. Você pensa o que é? Todos vocês que estão me ouvindo aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não adianta você pecar e esconder o pecado, porque o vento do tempo traz à tona. Compreendeu? Vai vir à tona. Não interessa se tem 20 anos, 15 anos, 30 anos. Se você fez algo, até a tua intenção, a tua motivação podia ser até a correta, mas com os valores contrários, isso vai vir à tona. Isso vai vir à tona. E veio à tona. Moisés, e agora o que eu faço? O que ele fez? Fugiu. E a Bíblia relata que ele ficou 40 anos, a segunda fase dele, fugindo das suas responsabilidades. Então, Moisés, o corajoso, nós lemos na Bíblia aqui a história de Moisés, amigo Moisés, o que abriu o mar vermelho, que foi tirado do rio, a história, o passado dele. Mas quando Deus o comissionou, quando Deus foi atrás dele, e curiosamente, quando você vive essa fase de tudo eu posso, então os primeiros 40 anos de Moisés, era Moisés, tudo podia, tudo posso. Os primeiros 40 anos da história de Moisés, eu sou o cara que foi tirado do rio, eu sou filho do rei, os crocodilos não comeram porque eu fui lá, foi Deus que me salvou, fui criado pelo não sei o que, sabe esses valores? Então eu posso, eu consigo. Tem umas igrejas aí, umas mensagens dizendo que você tem que encostar Deus na parede, Deus tem que me abençoar, porque onde já se viu, eu não adultero, eu não me masturbo, eu não roubo. Gente, você não faz mais que obrigação. Se você casou, você vai ter que ser fiel. Se você estabeleceu um conceito de família, você vai ter que ser responsável, vai ter que levantar cedo, vai ter que suar a camisa, vai ter que trazer comida para dentro de casa. Esse é o seu papel. Você não está fazendo nada mais do que o seu papel. Você tem que defender a sua família, você tem que trazer comida para dentro de casa, você tem que ser honrado, você tem que pagar as contas. Este é o custo da responsabilidade. Todo crescimento tem um custo. Não querer achar que Deus vai te dar uma medalhinha no final da semana, porque você trabalhou de sol a sol. Esse é o seu papel. O que você quer? Você quer um culto da honra? Você quer um diploma? Você quer que a tua mulher chegue assim: parabéns, marido bom e fiel, como você é trabalhador? É teu papel. A primeira coisa que Deus estabeleceu para Adão no Éden foi: vá trabalhar. Está lá. Eva
Eva só apareceu na história depois que ele aprendeu a ser responsável e amar a Deus. Aí Deus deu uma mulher para ele. Primeiro estabelecido, Deus falou: vai trabalhar, vai ser responsável, vai virar gente, rapaz. E nós queremos que o mundo não te deve nada. Ah, porque ninguém me ama, ninguém me quer, né? Assim, eu tenho dificuldade com algumas coisas. Você vê filhos arrebentados, mulheres arrebentadas, sistemas arrebentados. Por quê? Porque o cara, porque meu papel é trazer comida para dentro de casa. E o cara traz namorada, a menina traz namorado, vira aquela bagunça, aquela anarquia. Camarada que não tem postura. Estou falando de violência, estou falando de caráter. Eu sou do tempo, meu pai já faleceu faz 20 anos. Eu sou do tempo, queridos, que para entrar no quarto do meu pai eu tinha que pedir licença. Eu que entrasse no quarto do meu pai sem pedir licença, que ele me tirava pela orelha. Eu parava na porta do quarto do meu pai: posso entrar, pai? Benção, pai, pode entrar. Era um Pentecoste. Nossa, eu estou no quarto do meu pai. Eu sentei na cama do meu pai. Teve uma vez que eu viajava muito com meu pai. Uma vez o meu pai pegou, deu a jaqueta dele para mim. Eu falei: uau! Meu pai deu a jaqueta dele para mim, eu sou homem agora. Quando ele me ensinou a fazer a barba, os primeiros, sabe que adolescente começa a engrossar a voz. Menina adolescente parece um pato, um ganso feio, desajeitado, né? Começa a crescer tudo desengonçado. Começou a ser os primeiros fios de casa, assim, né? Na barba, a barba farta, né? Farta uma aqui, farta uma ali, farta um lá. Meu pai me ensinou, era na navalha ainda, me ensinou. Eu lembro como hoje, então, tanto que tem alguns lugares que eu vou, mercado, farmácia, eu não sei se ainda existe, Bosdano, Colônia, eu sinto o cheiro aqui, eu lembro do meu pai. Moisés falou assim: eu posso tudo. Quando ele matou, ele falou: eu não posso mais nada. Fugiu. Ele falou assim: agora eu não posso mais nada. Se escondeu, fugiu, desapareceu. Então Deus veio, como a gente está lendo aqui, e o chama: vamos conversar, Moisés, vamos bater um papo. Chega de fugir. Eu vou dizer, 40 anos fugindo é muito tempo. É muito tempo. A pergunta que eu faço a você é: quanto tempo você está fugindo das suas responsabilidades? Há quanto tempo você está fugindo dos seus valores? Ou você é daquele que diz assim: fala com a sua mãe, fala com a sua mãe. Você é desse? Fala lá com a sua mãe. Se a sua mãe decidir, é isso mesmo. Fala lá com ela. Tira a cinta para bater na criança, dá uma surra nele lá. Se escondendo, fugindo. Então, existe esse trecho na vida de Moisés, um pouco obscuro, que quando você faz a leitura passa despercebido. Mas nós vamos entender isso aqui. Então, quando Deus o comissionou para libertar o povo, vamos junto, Moisés falou: vamos. Ele começou a dar desculpas. E é interessante isso aqui. Vê se você não é um Moisés, se não tem um Moisés dentro de você. Quer ver só? A sua esposa, vou pegar aqui o Léo. Está aqui o Léo. Léo, vamos para a igreja. Olha Deus comissionando, olha Deus chamando. O que o Léo fala? Ah, não, hoje eu vou jogar bola. Ah, o pastor grita demais. E tem os caras, tem os mais safados, sem vergonha, que é aqueles falsos moralistas. Quer ver? Só ver se a gente não se identifica. Vamos para a igreja? Eu vou ter que parar de beber? Claro. Ah, então não, porque eu sou sincero. Eu não quero ficar na igreja bebendo. Então eu prefiro não ir para a igreja. Qual é o correto falar? Eu vou para a igreja, vou parar de beber. Não vou largar minha cervejinha não. Eu vou ter que parar de fumar? Vai. Eu vou ter que parar de ver mulher pelada na internet? Vai. Eu vou ter que parar de me masturbar? Vai. Eu vou ter que parar de olhar para as mulheres na rua, os Uber aí de plantão, os Ubeiro, né? Ah, estica assim, às vezes eu tenho bicicleta, às vezes eu vou pedalando, eu passo, eu vejo cara casado, eu vejo olhando as mulheres tudo andando na rua, eu falo: rapaz, para de olhar para a mulher dos outros, ela não é sua. Aí quando eu olho para a mulher dele, ele vira macho, ele vira um Conan, que ele pensa que é. Compreendeu?
Moisés começou a dar desculpa. Por quê? Porque ele tinha dívida lá. Ele tinha matado alguém lá. Ele estava fugindo da sua responsabilidade de encarar os seus erros. Mas Deus o convence. E a primeira coisa que Deus faz para o convencê-lo é sarar as emoções dele. Sarar as emoções, sarar o passado. Lembra do cajado? Joga no chão, o cajado se transforma em cobra. E a Bíblia diz que ele fugia da cobra, da serpente. Então, isso significa que homens estão fugindo da sua responsabilidade. O passado está batendo na porta, as responsabilidades estão batendo na porta, os processos estão batendo na porta e ele foge, começa a fugir. E o curioso é que ele ensina isso para os filhos: se ligar para mim, diga que eu não estou. Se bater na porta, fala que eu não estou, fala que eu saí. Ensina a mentir, a enganar. Tem homens que são tão assim, cara de pau, que leva a criança para o boteco, pega a chupeta da criança, molha na cerveja e põe na boca dele. Sai do trabalho, em vez de ir para casa, passa no boteco, porque o melhor são os amigos, não a esposa que está esperando ele em casa. E o cara é tão cara de pau, tão sem vergonha, que ele fala assim: eu vou levar mistura para casa, compra meia dúzia de ovo e um pedaço de linguiça. Quem já não fez isso? Homens que fizeram esse tipo de coisa, de ficar bêbado, caído nos cantos, o filho tem que ir lá resgatar, a mulher tem que ir lá resgatar, dar banho, limpar vômito. E a mulher que é ruim: eu bebo porque minha mulher é ruim. Não, você bebe porque você é fraco, é um sem vergonha, é um canalha, é um covarde. Porque pessoas que não encaram os seus passados, não encaram as suas feridas, não se resolvem. Esse cara é fraco. Fraco não é o que a pessoa forte não é o que bate nos outros. A pessoa forte é aquela que resiste, que tem bom senso, que tem domínio próprio. Não o que briga, é o que se cala. A Bíblia diz: o sensato guarda a sua língua. O homem valente, ele ganha uma cidade não derrubando os muros, está na Bíblia, Provérbios, mas é o que? Se calando, observando. Como está sendo difícil achar homens na nossa nação ponderados, corretos, homens que representam realmente o conceito de caráter, que tem, os filhos olham assim: eu tenho orgulho de ser esse filho dessa, sabe, ó meu pai lá, meu pai. Como está difícil, pastores, líderes, pessoas que querem, sempre estão fugindo da responsabilidade, jogando a culpa sobre os outros daquilo que é ele. Eu vou dizer um princípio para vocês: Deus vai te achar. E a minha oração é que Deus levante a tua saia, mostre todas as tuas vergonhas, porque você precisa ser sarado, a tua família precisa de você. A tua família não precisa de psiquiatra, de remédio, de Netflix, computador, rede social. A família precisa do pai, a mulher precisa do marido, e Deus precisa de homens de coragem. Não essa raça sem vergonha que está aí. Onde já se viu um negócio desse? Moisés, não dá, cara, encara esse negócio. Põe a mão para... Vamos se apresentar. Eu estou aqui. Vamos arrumar, vamos fazer. E ele vai. Quando ele vai, a Bíblia diz que Deus foi para matar ele. É interessante isso aqui. Por quê? Porque ele falou para Deus: eu vou. Deus convenceu ele, arrumou, eu vou. E no capítulo 4, no verso 23 de Êxodo, você vai ver assim: ele vai até o sogro abençoa ele, e no verso 24 ele diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Espera aí, como é que Deus chama a pessoa para um propósito e depois vai no meio do caminho cortar o pescoço dele? O que fez Deus ir atrás dele? Irresponsabilidade. Está bem claro aqui, olha só. A responsabilidade do homem no casamento, do casal, não é só sustentar um lar, levar os filhos para a igreja ou para a escola, mas se faz necessário um homem entender que existem leis e princípios que regem o casamento. Eu não estou falando só de crente não, isso é para todo mundo. Quando eu decido casar, seja por que motivo for, eu decidi casar, você entra num compêndio de princípios estabelecidos por Deus, que Ele vai te cobrar.
e um deles é a responsabilidade. Deus designou para todas as áreas da vida. No caso de Moisés, Deus foi atrás dele porque alguma coisa ainda estava errada. Deus foi para matar Moisés, matar, queridinho de Deus. Ele falou: eu vou matar esse cara. E quem discerne tudo isso foi a mulher dele, Zípora. Zípora tinha mais discernimento que ele. É impressionante como as nossas esposas têm mulheres que têm mais discernimento que o homem. Tem homens, nós chamamos de que tem homens que têm a síndrome de Nabal. Já viu falar disso? Nabal e Abigail na Bíblia. Síndrome de Nabal. Qual é a síndrome de Nabal? Ingratidão. Deus protege, Deus guarda, Deus ensina, Deus livra, Deus dá emprego, Deus mantém o cara, Deus sustenta o cara. E o que ele diz? Tudo fui eu que consegui. Deus olha e diz assim: como é que é? Eu sou o power, eu sou o He-Man. I got the power, eu tenho força. Se não sou eu, nada funciona. Deus falou: eu vou pegar esse cara. E aí Zípora discerniu. A Bíblia diz que Zípora pegou o menino, um dos filhos dele, fez o processo da circuncisão. Isso é um ato judaico que simboliza, nos nossos tempos, simboliza você estabelecer valores morais e limites dos filhos. Zípora fez isso. E Zípora pegou e jogou o sangue, a roupa sangue do menino nos pés de Moisés, e disse assim: você é um homem sanguinário. Em outras palavras, ela disse assim: você está levando a nossa família para o buraco. Você está condenando a nossa família à destruição. Você sabe disso e não fez nada. Muitos homens estão levando a família para o buraco, através do vício, da pornografia, da mentira, da trapaça, do esquema, do rolo. Maridos que vivem de rolo, de esqueminha, de rolo. Não, vamos aqui, a família sofrendo, mas vamos aqui, vamos caminhar aqui. Está levando a família para o buraco, sanguinário, covarde, incrédulo. A mulher está avisando: está errado, está errado, está errado. Não, você não sabe nada, mulher, cala a boca. Deus foi para matar Moisés. E as nossas esposas nos alertando. O que a gente faz? Você não sabe de nada. Homens irresponsáveis, imaturos, crianças. Não tem como você dar jeito nos valores de Deus. Não tem como você pegar um atalho. Não existe isso. É fundamental que o homem entenda que o posicionamento dele vai abençoar gerações ou amaldiçoar gerações. Você é responsável pela educação dos seus filhos. Você é responsável pelo destino dos seus filhos. Você é responsável pela proteção dos seus filhos. Eu encontro pais aí chorando nos aconselhamentos que a gente vai dizer assim: eu perdi o meu filho para o mundo. Você não perdeu não, querido. Você que entregou ele para o mundo, com a sua atitude arrogante, machista, ignorante. Foi você que expulsou a tua filha de casa. Foi você que expulsou seu menino de casa. Foi você que entregou ele para as drogas, para a prostituição, para o primeiro chulezento que apareceu na porta e levou tua menina embora. Foi você. Não venha pôr a culpa no diabo, venha pôr a culpa na igreja, na sociedade, no Lula, seja onde for. Somos nós pais que empurramos nossos filhos porta fora, pelas nossas atitudes, pela nossa ignorância, pela nossa arrogância. Somos nós que fazemos isso. E entenda que no mundo espiritual, queridão, não tem espaço vazio. Se você não é o pai dele, ele vai procurar alguém que seja. Se você não o protege, ela vai procurar alguém que protege. Se você não enche o tanque emocional dos seus filhos, ele vai procurar alguém que encha. Porque isso é um princípio bíblico imutável. E essa fatura vai chegar. Nós estamos vivendo uma geração agora de homens que não tem noção do que quer. Estão com 40 anos morando na casa da mãe, do pai, ainda tomando todinho com fandangos. O único carro que ele tem na mão é do joystick do videogame. Aí quando resolve casar, faz um rastro de destruição, fazendo fim nos outros e não assume. Aí quer ser, porque eu, você não é um
nada, você é um irresponsável. Nós estamos condenando a nossa geração. Nós estamos vivendo uma das piores crises existenciais no conceito de homens. E fico culpando um monte de gente. Tem muita gente aí brincando de casinha. Se o homem pega um monte de mulher, ele é macho. Se a mulher trai o homem, ela é sem vergonha. Isso é um absurdo. Aí queremos pagar de bons meninos, queremos comprar os favores de Deus. Isso não vai dar certo. Moisés estabeleceu isso, ele estava condenando a família dele inteira, em nome de uma missão, porque até pastores e líderes, tem pastores que não conseguem viver dentro de casa, quer que os outros vivam na igreja, pastores covardes, adúlteros, mentirosos, enganadores, defraudadores, pastores que vivem de rolo, de esquema, tem amante, anda para aqui e para lá, viaja daqui para lá, não leva a esposa, e quando a mulher vai para a igreja, ela vai 50 metros para trás, arrastando os filhos, e o bonitão de gravata, cabelo embaixo do braço. Esse tipo de cara não devia nem estar na igreja. Tira foto de bom moço, põe Instagram, Facebook, amor da minha vida. Mas são pessoas que não têm índole. Nós estamos sendo tão irresponsáveis que nós estamos condenando a nossa geração. E ninguém faz nada. Aí ficam aí, cantando, batendo palma, sendo que os nossos filhos estão clamando por nós, gritando por nós. É impressionante como a falha do conceito de Moisés na responsabilidade. O segundo caso que quero colocar aqui é de Samuel, Eli. Pega a sua Bíblia e abre lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 27. Eli. Se Moisés representa esse homem que casou e não responsabiliza pelo seu casamento, Eli é aquela pessoa, aquele homem, aquele pai que não põe limite dos filhos. A Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E pensa nos meninos custosos, nos meninos atribulados. A Bíblia fala disso. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim: era pois muito grande o pecado desses meninos perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eli representa os pais que não colocam limites nos filhos, homens marginalizados, vendidos, homens que não têm autoridade dentro de casa, que é o filho que manda. A gente fala da síndrome do filho que manda. É o filho que põe o processo dentro de casa. Eli representa esses homens. Eli sabia o que os meninos estavam fazendo. A Bíblia diz que Eli sabia o que eles estavam fazendo. Eles faziam sexo na porta da igreja, mexiam com as meninas dos outros, roubavam a comida dos outros, a oferta dos outros, o dinheiro dos outros. Está na Bíblia. Deus não escondeu isso não. Nós estamos falando de um pastor, de um sacerdote, de um líder, um cara que conhecia Deus sobre todas as coisas, entendia Deus. Ele foi o discipulador de Samuel. Ele sabia o que os meninos estavam fazendo, a bagunça que esses meninos estavam fazendo. Mas quando eles chegaram para corrigir os meninos diziam assim: o senhor já está velho, está cego, gordo, careca, o senhor não sabe mais nada, é nós que manda. Quem já ouviu hoje é a nossa geração. Hoje nós estamos vivendo o que? Nem sei mais que letra que é. Geração Y, Z, T, Q, sei lá o que é isso aí. Geração né? Mas assim, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nunca na história humana, dos últimos 20 anos para cá, uma geração foi tão burra do que essa geração de adolescentes e jovens nós estamos vivendo. Eu falo burra no conceito de desinformado.
Eles têm quantidade de informação, mas eles não têm qualidade de formação. É a primeira vez na história que os pais são mais inteligentes que os filhos. É essa geração dos 20 anos para baixo. Agora, gerações aonde chegam para nós hoje. Eu recebi um WhatsApp outro dia de uma mãe: me ajuda a entender a minha filha. O que está acontecendo? Eu não dou conta mais dela não. Eu falei: cadê o pai dessa criança? Ele fica no videogame. No videogame. Bem, mas ninguém vai. O que ela faz? Ela traz o namorado, ela grita, ela come, faz o que ela quiser, ela tranca. Ela falou assim: ela chegou a trocar a fechadura da porta do quarto dela. Eu falei: vocês deixaram? Ela vai fazer o que, pastor? Eu falei: pega uma vara de amendoeira, descasca ela e corta nas coxas dessa menina. Não, mas aí a Bíblia diz que se você afastar a vara da vida do seu filho, você condena a alma dela para o inferno. E outra, além de você bater na sua filha, corta ela na vara, dá umas varadas no lombo do teu marido. Porque você tem duas crianças dentro de casa, um adolescente de 13 e um sem vergonha de 28. Sabe o que está fazendo, sabe o que está acontecendo, mas não se mexe. Ele representa os pais de uma geração hoje que encara. Imagine só. Eu sou pai de 3 filhos: Gabriel de 22, que está encaminhado, trabalhando, vivendo a história dele, a Rafa de 10 anos e o Benjamin de 2. Talvez esteja me assistindo aqui. Sou de Curitiba. Mas eu sou do tempo que meu pai só olhava. Deixa as visitas sair. Quem é desse tempo? Sabe? 2 adultos conversando, você passa no meio. Sentença de morte. Meu pai, vem cá. E pegava pelo braço assim. Deixa só as visitas sair. Dava cólica, dor de barriga. Chegava a visita em casa, meu pai dizia: desliga a televisão. Hoje? Não, deixa ele assistir. Não mexe com ele não, deixa ele assim. Homens fracos. Eu não estou falando que você tem que espancar. É isso, vocês são inteligentes, vocês estão entendendo. Ele corrigia os meninos, mas ele não disciplinava. A Bíblia diz que ele chamava a atenção dos meninos: olha, vocês estão fazendo assim, está errado. Está errado isso aí. O senhor não manda nada, o senhor não sabe nada. Nós somos uma geração ZY, nós sabemos tudo. Nós é do PlayStation, nós é do fone, nós é da correria, nós é da loucura, nós é do baseadinho. Eu sou do crime, eu sou da gangue. Se você mexer comigo, eu te arrebento lá fora. Professores, sabe? As correções brandas de Eli, a falta de pulso firme, fez que a situação piorasse, pois as atitudes dos filhos incentivaram outros a cometerem as mesmas transgressões. Se o filho do pastor não faz isso, está liberado. Bora, toca. Se você ensina o seu filho a mentir, ele diz assim: é isso mesmo, mentir está certo. Eu lembro uma vez, rapaz, ser pai de menina é uma diversão. Não sei quantos pais de menina tem aqui, mas a minha menina vai fazer 11 anos, então já começa o corpo a tomar uma forma mais diferente. Então você já fica esperto. Eu já fico no osso. Mas a minha menina, na época, ela tinha, acho que eu estava escrevendo o livro, ela estava, acho que 4 anos, 5 anos, a Rafa. Escute essa. E eu estou aqui intertido, escrevendo, ela brincando assim no sofá, estava ligada à televisão, gosto muito de ver noticiário, estava ali correndo, e estava passando uma reportagem sobre quem faz mais sexo, o homem ou a mulher. Mas assim, só para fazer barulho, eu estou ali. E aí a única palavra que ela ouviu foi o quê?
Sexo. A Rafinha, tinha 4, 5 anos. E eu intertido aqui, ela chegou para mim e falou assim: pai, oi filha, o que é sexo? E eu intertido e falei: ah filha, sexo é igual chocolate. Nossa. Ela falou assim: é pai? Eu falei: é. E escrevendo. Ela falou: então quando o senhor for no mercado, verdade. Eu falei: ai que eu falei, não sei o que eu fiz. E para consertar? Ela falou: então quando a gente for no mercado, eu falei: não filho, esquece, não é nada disso, esquece, deixa pra lá. E agora eu tenho o Benjamin de 2 aninhos, 2 anos e meio, e eu fico muito tempo com ele. Então quando eu estou em Curitiba, semana 5 dias, das 5 dias da semana, às vezes 4 dias da semana, 3 dias da semana, eu fico com ele. Então quando eu preciso sair alguma coisa, ele vai comigo. Eu tenho as minhas agendas, então alguma coisa, às vezes eu levo ele. E outro dia eu estou com o Benjamin, ele pegou, foi da cozinha, pegou um garfo, e a hora que eu vi assim, você não vai assustar a criança, tá fazendo? Eu falei: não filho, daqui filha, bem devagar o garfo, peguei da mão dele, falei: filho, você não pode brincar com isso aqui. Por quê? Falei: porque não pode, machuca, tal, beleza. Aí ele pegou, eu fazendo minhas coisas, eu vi que ele estava muito quieto. Aí ele abriu o guarda-roupa da mãe da minha esposa, né, da Carol, e abriu a caixa de maquiagem. Só que eu salvei a tempo da tragédia, eu vi que ele estava muito quieto. Aí o espírito falou assim: corre lá. E eu fui. Ele estava já abrindo o estojo. E eu falei: filho, fecha isso aí, guarda, que isso aí não é seu. Por quê? Aí eu olhei para ele, peguei na mãozinha dele, coloquei em cima da cama para ele ficar de pé da minha altura. Falei assim para ele assim: rapaz, deixa eu falar uma coisa para você, vê nos seus olhos. Ele olhou assim, aquele zoião assim, abriu um sorriso. Você tem 2 anos e meio de idade, menino. Eu não tenho que estar dando satisfação do porquê as coisas. Simplesmente não é para fazer e acabou. Ele olhou para mim: tá bom papai, te amo. Me abraçou e saiu correndo. Eu fiquei pensando, a formação, né? Eu não vou falar dessa questão cognitiva da criança, mas eu fiquei pensando. A Bíblia diz assim: se você fizer as vontades do seu filho sempre, ele vai fazer você passar vergonha. Um dos processos que o pai estabelece sobre a criança é limite. Limite. O pai é a pessoa, o homem é a pessoa que põe limite. Na ciência eles chamam de castrador, que castra, o que põe limite, é o que diz não. Não, já falei isso aqui, vou repetir. Davi tinha um filho chamado Adonias, que ele nunca disse não para o menino, até que o menino deu um golpe de estado no pai. Não. Ele chegava para os meninos e dizia assim: não faça isso. Os meninos diziam assim: não, o senhor não manda nada. Ele tinha que discipliná-los, e a disciplina estabelece caráter. Ei, escuta aqui para mim: castigo molda o nosso caráter. Se você não castiga, não disciplina a sua criança, você está condenando ela a um liberalismo que depois ninguém vai dar mais conta. Se você não parar, Deus vai ter que parar esse cara. Se você não parar através da sua repreensão, da sua linha pulso firme, a polícia vai ter que parar ele. Se a polícia não parar, o juiz vai ter que parar ele. Se o juiz não parar, o traficante vai ter que parar ele. Alguém vai ter que pôr limite, Deus vai parar esse cara. Só que essa fatura vai ser cobrada de nós, eu e você, porque o papel de ensinar as crianças, principalmente os filhos, a serem homens decentes, parte do pai. É o homem que diz. A criança vai olhar para você e dizer assim: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero viver igual ao meu pai. Só que tem um homem que é tão fora do eixo, que engravidou a mulher e saiu correndo e abandonou a criança aí fora, e agora quer pagar de bom moço. Não tem conversa, essa fatura vai chegar. Sou eu e você, somos nós. Deus deu a mim e a você, homens que estão me ouvindo e vendo, a responsabilidade de educar essa geração, de pôr limite, de dizer não. Se for necessário disciplinar, o castigo não mata não, querido. Isso está na Bíblia. Quer ver só? Abre a Bíblia de vocês aí, todos vocês aí, em Provérbios 20, 27, 20 verso 30. Provérbios 20 verso 30. Provérbios. Abre lá. Olha o que diz a palavra. Provérbios capítulo 20 verso 30.
Já vou encerrar. Olha o que diz assim, Provérbios capítulo 20, verso 30. Os vergões da ferida são a purificação dos maus, e os açoites o mais íntimo do corpo. Na tradução da nova tradução da linguagem de hoje, não sei se você tiver aí, você põe na NTLH, diz assim: os castigos de Deus moldam o nosso caráter e saram a nossa alma. Deus nos ensina mais nos castigando do que nos abençoando. Deus nos ensina muito mais estabelecendo os seus limites do que dando tudo que nós queremos. Deus não vai nos julgar por aquilo que eu sei que é certo, Ele vai julgar por aquilo que Ele estabeleceu que é certo. O padrão sempre vai ser Ele. Essa geração que está vindo aí, desses homens que estão vindo aí, estão fazendo um estrago porque não tiveram limites, e a culpa é minha e sua. Essa fatura vai chegar para nós. O pensamento bíblico sobre esse conceito é ter um relacionamento íntimo com Deus através também de correções e castigos. Eli falhou com esses dois meninos, não foi responsável em manter eles na linha e corrigi-los, disciplinando quando necessário, e as suas ações demonstravam que já haviam passado dos limites há muito tempo. Tem um amigo meu, não sei se ele está me vendo aqui, ele trabalha comigo, ele é da equipe nossa lá de Curitiba, da igreja. Cláudio, o nome dele, homem de Deus. E eu atendi esse cara. Esse cara é espetacular. Ele faz parte da equipe de aconselhamento da Nova Aliança, lá onde eu sou pastor. E ele conta, esse é testemunho público, ele conta, eu atendi ele, e ele falou que ele tinha um neto, ou neta, não lembro. Eu falei: cadê essa criança? Está com a mãe dele. E cadê o seu filho? Está morando comigo. Eu falei: como assim? Não, ele é usuário de droga. A mulher não aguentou, pôs ele para fora. Aí ele veio bater na minha porta. Está lá em casa. E aí? Não, está depressivo. Está deitado no quarto, no escuro. Falei: fumando maconha? É, fuma maconha. Então deixa eu ver se eu entendi. Você é pai desse menino, vô daquela criança, sogro daquela mulher, e você aceitou o seu filho depois de fazer a cachorrada com a mulher dentro da sua casa, e ainda está financiando o vício de maconha dele? Não estou financiando. Você está financiando sim, porque se você põe comida na mesa, paga a luz que ele usa, o chuveiro que ele toma, a roupa que ele veste, você está financiando o vício e a sem vergonhice dele. Manda esse menino embora de casa. Ele arregalou o olho para mim e falou assim: mas é o meu filho, por isso mesmo. Já é de maior, sabe fazer filho nos outros, então já sabe a responsabilidade. Manda embora de casa, põe para fora, porque se você continuar assim, você está respaldando a miséria e a desgraça dele, e está condenando e sendo injusta contra a sua nora e o seu neto. Manda embora. Sei que ele levantou, deu aquela sapateada, deu aquela engolida meia seco. Passou uma semana, ele voltou. Fiz o que o senhor falou, meio contragosto, mas fiz. Pus ele para fora de casa. E entrei no quarto, aquela marola de maconha, aquela coisa horrorosa. Ele juntou os trapos dele, pôs uma sacolinha. Eu falei: rua, ele me contando. E ele disse que o menino disse: não pai, rua, vai embora. Ele disse que ele foi subir na rua, e o Cláudio conta que ele ficou olhando por trás da parede, aquele desejo de buscar o filho de volta. Você fez isso, Cláudio? Fiz, parabéns. E agora? É isso mesmo, vida que segue. Resumindo a história, o menino voltou para a mulher. Não estou falando que isso é uma doutrina ou uma regra, mas ele voltou para a mulher, virou um homem. Passou um tempo, ele ligou para o pai dele: pai, vem aqui na minha casa. Foi, pediu perdão para o pai, disse assim: pai, eu quero restituir todo o valor que o senhor gastou comigo. Quanto que eu te devo? O menino está trabalhando numa empresa até hoje, virou gente decente. Limites. Limites. E nós, como filhos de Deus, Deus também tem que colocar limites em nós. Você precisa de limites, tem que parar com isso. Assuma as suas responsabilidades. Encare as verdades da sua história. Resgate os seus filhos. Conte o que você fez para sua mulher. Se você foi macho para fazer, seja homem para consertar. Chame os seus pastores, seus líderes, seus filhos. Levante a tua saia, exponha a tua vergonha. Diz: eu sou isso aqui, eu quero ajuda. Está na hora de nós assumirmos o nosso papel, pastor Leles. Está na hora de nós assumirmos o nosso papel, pastor Léo. Está na hora de nós assumirmos o nosso papel, pastores e que estão me ouvindo aqui. Todos vocês que estão me ouvindo, coragem.
Deus não tem conversa com meninos, Deus tem conversa com homens. Tempos difíceis vão selecionar homens e meninos. Tempos difíceis vão estabelecer os nossos fundamentos. Tempos difíceis vão mudar o nosso caráter. Está na hora de nós nos levantarmos como homens e resgatar essa geração. Estabelecer valores, princípios, verdades, proteger os nossos filhos, a nossa família, os nossos conceitos, a nossa verdade, os nossos princípios, a nossa herança. Parar de brincar de casinha, parar de brincar de ser sou o cara, sai daí. Assuma o seu papel. Cadê os meninos que vai tocar aqui? Só o violão, a voz e o violão, cadê? Está na hora de nós acertarmos o nosso ponto. Deixar de ser covarde. Passividade, abuso, tanto de gente esquisita. Onde foi que você se perdeu, querido? Onde foi que você caiu? Deixa Deus te achar. Deixa Ele ir a fundo, deixa Ele cavar as raízes. Se você não está dando fruto, você tem uma sentença de te cortar. Deixa Ele mexer nos teus fundamentos. Para encerrar, sabe como que você sabe que você acertou como pai? Quando o teu filho chega para você e diz assim: quando eu tiver a minha família, eu quero ser igual ao Senhor. Você acertou. Mas quando você ouve dos seus filhos: o dia que eu crescer, que eu puder sair de casa, eu vou fazer. Você errou. Você errou. E lembre-se, não foi o mundo que roubou os nossos filhos. Foi você que abriu a porta e pôs eles para fora pelas suas atitudes. Se coloque de pé, por favor. Deus abençoe a todos vocês.